Eu me arrumei com tanto carinho naquela manhã de sábado. Escolhi o vestido rosa que guardava para ocasiões especiais, aquele que o meu falecido marido José sempre dizia que ficava lindo em mim. Passei batom, um pouquinho de pó no rosto e até pedi para a dona Marina, minha vizinha, fazer meu cabelo. Afinal, era o casamento da minha única filha, Adriana. Aos 62 anos, eu finalmente ia ver minha menina subir ao altar. O trajeto até a igreja foi longo. Peguei 2 ônibus porque não queria gastar com táxi. Durante toda a viagem, fiquei imaginando como seria bonita a cerimônia, como ficaria emocionada vendo a Adriana de noiva. Pensei em como o José estaria orgulhoso se estivesse vivo para ver nossa filha se casando. Ele sempre dizia que ela seria uma princesa no dia do casamento dela. Quando cheguei na porta da Igreja São Francisco, no bairro nobre onde Adriana morava com o noivo, meu coração estava acelerado de ansiedade e felicidade. Era uma igreja linda, toda de pedra, com vitrais coloridos. Havia carros luxuosos estacionados na frente, pessoas bem vestidas entrando e saindo. Eu me senti um pouco deslocada, mas respirei fundo e caminhei até a entrada principal. Foi então que vi minha filha do lado de fora, linda no vestido de noiva, conversando com as madrinhas. Meu peito se encheu de orgulho. Ela estava radiante, exatamente como eu sempre sonhei que ficaria no dia do casamento. Me aproximei devagar, com aquele sorriso de mãe que só quem é mãe entende. Adriana, minha filha, que linda você está, falei, me aproximando com os braços abertos para abraçá-la. Ela se virou para mim e sua expressão mudou completamente. O sorriso sumiu do rosto dela e ela olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. As madrinhas pararam de conversar e ficaram me encarando de um jeito estranho. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. O que você está fazendo aqui? Perguntou Adriana, com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido dela dirigida a mim. Como assim, filha? Vim para o seu casamento. Sou sua mãe, respondi, tentando entender o que estava acontecendo. Achei que talvez ela estivesse nervosa com a cerimônia. Adriana olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém estava vendo nossa conversa. Depois me olhou nos olhos com uma dureza que cortou meu coração como uma lâmina. Você não foi convidada, mãe. A família inteira concordou que você está fora das nossas vidas. Vá embora. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Senti minha visão ficar turva por um segundo. As pessoas ao redor começaram a nos olhar. Ouvi murmúrios baixos, pessoas comentando sobre a situação constrangedora. Uma das madrinhas cochichou algo no ouvido da outra, e elas riram baixinho. Adriana, eu não entendo. Por que você está falando isso comigo? Perguntei com a voz tremendo. Sentia que estava prestes a chorar, mas alguma coisa dentro de mim se recusou a desmoronar ali, na frente de todo mundo. Porque você é um peso na nossa família, mãe. Você não contribui com nada, só fica reclamando, sendo negativa. Todo mundo está cansado disso. A tia Célia, o tio Roberto, até o Ricardo, ela disse, se referindo ao noivo. Nós decidimos que seria melhor sem você aqui. Fiquei ali parada, segurando a bolsa pequena que levava, sentindo o mundo girar ao meu redor. Minha própria filha estava me expulsando do casamento dela. Minha única filha, que eu criei sozinha depois que o pai morreu, estava me dizendo que eu era um peso. Por alguns segundos, pensei em implorar, pensei em chorar, em me ajoelhar ali na frente da igreja e pedir para ela me deixar ficar. Mas algo muito profundo dentro de mim, uma força que eu nem sabia que existia, me fez levantar o queixo. Está bem, filha. Você tem o direito de escolher quem quer na sua vida, disse, com uma calma que me surpreendeu. Só não esqueça de olhar a sua conta bancária quando chegar em casa da lua de mel. Adriana franziu a testa, como se não tivesse entendido o que eu quis dizer. O que tem a conta bancária? Nada demais, filha. Só vai ter uma surpresinha te esperando, respondi, dando um sorriso pequeno e virando as costas. Caminhei até o ponto de ônibus com a cabeça erguida, mesmo sentindo os olhos de todo mundo nas minhas costas. Não corri, não chorei alto, não fiz escândalo, mas cada passo que eu dava doía como se estivesse pisando em cacos de vidro. Durante toda a viagem de volta para casa, fiquei pensando naquelas palavras da Adriana. Peso na família, não contribui com nada. Se ela soubesse, quando cheguei em casa,
Fui direto para o meu quarto, tirei o vestido rosa e o pendurei no armário. Sentei na cama e olhei para o celular. Tinha 17 ligações perdidas e 23 mensagens da Adriana. Abri o aplicativo do banco no meu telefone e fui cancelando, uma por uma, todas as transferências automáticas que eu fazia há anos. Débito automático da casa dela, cancelado. Prestação do carro do genro, cancelada. Mensalidade da academia da Adriana, cancelada. Plano de saúde de toda a família dela, cancelado. Eram 23 transferências diferentes, 23 contas que eu pagava todo mês, há mais de 5 anos, sem que ninguém soubesse que era eu. Quando terminei, desliguei o telefone e fui fazer um chá de camomila. Sentei na varanda da minha casa simples e fiquei olhando o movimento da rua. Era final da tarde de sábado. As crianças brincavam na calçada, os vizinhos regavam as plantas. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma coisa estranha: alívio. Às 9 horas da noite, liguei meu telefone novamente. Tinha 42 ligações perdidas e 56 mensagens de texto. Todas da Adriana, do Ricardo, da minha irmã Célia, do meu cunhado Roberto. As mensagens eram cada vez mais desesperadas. Mãe, o que você fez? Benedita, liga para nós urgente. Mãe, não conseguimos entrar na nossa conta. O que está acontecendo? Benedita, pare com essa brincadeira. Li todas as mensagens, uma por uma, tomando meu chá frio. Então, desliguei o telefone novamente e fui dormir pela primeira vez em anos, sem me preocupar em como ia pagar as contas dos outros no dia seguinte. Na segunda-feira de manhã, quando acordei, sabia que minha vida tinha mudado para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, essa mudança parecia ser para melhor. Mas eu ainda não fazia ideia de quão desesperada minha família ia ficar quando descobrisse a verdade completa sobre quem realmente sustentava a vida de todos eles. Preciso voltar um pouco no tempo para explicar como chegou a este ponto. Tudo começou há 10 anos, quando o José morreu. Meu marido trabalhava numa metalúrgica há mais de 20 anos, e quando faleceu, eu fiquei com a aposentadoria dele, minha própria aposentadoria como auxiliar de limpeza da prefeitura, e um dinheiro do seguro de vida. Não era uma fortuna, mas dava para viver dignamente. A Adriana, na época, estava casada há 2 anos com o Ricardo, e eles estavam passando por dificuldades. Ele tinha perdido o emprego numa empresa de contabilidade, e ela ganhava pouco trabalhando numa loja de roupas. Eles moravam de aluguel num apartamento pequeno e sempre reclamavam que não conseguiam sair do lugar. Foi quando eu cometi o que agora percebo ter sido meu primeiro erro. Ofereci ajuda. Filha, que tal se eu der uma força com algumas contas até vocês se ajeitarem? Disse para a Adriana numa tarde de domingo, quando ela veio me visitar. O papai deixou um dinheiro guardado. Posso ajudar vocês. Os olhos dela brilharam. Sério, mãe? Isso seria maravilhoso. A gente está tão apertado. Comecei pagando o aluguel deles por 3 meses. Depois, quando o Ricardo arrumou um novo emprego, pensei que eles iam dispensar minha ajuda. Mas aconteceu o contrário. A Adriana veio com a história de que queriam comprar uma casa própria, mas precisavam provar renda para conseguir financiamento. Mãe, se você pudesse ser nossa avalista e ajudar com a entrada, é só até a gente se organizar melhor. Ela pediu, fazendo aqueles olhos de menina que sempre me derretiam. E eu aceitei. Não só fui avalista, como paguei a entrada inteira da casa deles, R$50 mil. Depois da casa, veio o carro. Mãe, o Ricardo precisa de um carro para trabalhar. Se você pudesse ajudar com o financiamento. E lá fui eu de novo, assinando como avalista. O que começou como uma ajuda temporária virou rotina. Todo mês eu transferia dinheiro para a conta deles. Prestação da casa, prestação do carro, algumas contas de cartão de crédito. Sempre com a promessa de que era temporário, que logo eles iam se virar sozinhos. Mas a coisa foi piorando. Em vez de diminuir, os pedidos aumentaram. Adriana queria fazer faculdade de design de interiores. É para o nosso futuro, mãe. Vou ganhar muito mais quando me formar. Lá fui eu pagando mensalidade de faculdade particular. O Ricardo decidiu que precisava de uma academia para cuidar da saúde. É importante para o trabalho, Benedita. Preciso estar bem apresentável. Mais uma mensalidade que virou minha responsabilidade. E por que eu não falava nada? Por que aceitei tudo isso? Porque toda vez que eu tentava conversar sobre dinheiro, sobre eles assumirem as próprias responsabilidades, a Adriana fazia a mesma coisa. Chorava.
Dizia que eu estava sendo injusta, que não entendia como era difícil para os jovens hoje em dia. Falava que o pai dela nunca faria isso comigo, que ele sempre apoiou os sonhos da família. Mãe, você não quer me ver feliz? Você prefere me ver sofrendo, passando necessidade? Ela dizia, e meu coração se despedaçava. Como eu ia negar felicidade para minha única filha? Como ia deixar ela passar dificuldade se eu tinha condições de ajudar? A situação ficou ainda mais complicada quando minha irmã Célia se separou do primeiro marido. Ela chegou na minha casa numa terça-feira à noite, chorando, com 2 malas na mão. Bené, posso ficar aqui uns dias? O Marcelo me expulsou de casa. Descobriu que eu estava tendo um caso com o vizinho. Ela confessou, entre lágrimas. Célia ficou na minha casa por 8 meses. Durante esse tempo, obviamente, quem pagou a comida, a luz, a água, tudo, fui eu. Ela não trabalhava. Dizia que estava muito abalada emocionalmente para procurar emprego. Quando ela conheceu o Roberto e quis casar de novo, adivinhem quem pagou o vestido de noiva, o buffet, a festa? Bené é minha segunda chance na vida. Você não pode me negar isso. E eu não neguei. Gastei 15 mil reais no casamento da minha irmã. Mas a coisa que mais me doía não era o dinheiro que eu gastava. Era a maneira como eles me tratavam. Nas reuniões de família, quando todos se juntavam na casa da Adriana, a casa que eu paguei, eu sempre era tratada como a tia chata, a velha que não entendia nada da vida moderna. Ai, mãe, você de novo com essa história de economia. A Adriana falava quando eu comentava sobre algum gasto exagerado deles. Você cresceu numa época diferente. Não entende como as coisas funcionam hoje. O Ricardo, no meio das conversas sobre trabalho e dinheiro, sempre me ignorava completamente. Para ele, eu era só a sogra aposentada que não tinha nada de interessante para falar. Ele nem fazia questão de disfarçar o desprezo. A dona Benedita não entende de investimento, de planejamento financeiro. Ele disse uma vez, quando eu sugeri que eles cortassem alguns gastos supérfluos. É de uma geração que guardava dinheiro embaixo do colchão. A Célia era ainda pior. Depois que casou com o Roberto, ela começou a frequentar os círculos sociais dele, que eram mais sofisticados. De repente, eu virei a irmã caipira, que ela tinha vergonha de apresentar para os novos amigos. Bené, você podia se cuidar mais, né? Fazer uma unha, um cabelo. O Roberto disse que podemos te levar no salão da cunhada dele. Ela sugeriu uma vez, olhando para mim como se eu fosse um projeto de reforma. E o pior de tudo, eles realmente acreditavam que eu era um peso. Eu ouvia as conversas quando pensavam que eu não estava prestando atenção. Coitada da sua mãe, Adriana. Deve ser muito difícil para ela viver só com a aposentadoria, comentou a Roberto uma vez. Ela reclama muito das contas. Fica sempre falando que está tudo caro, que o dinheiro não está dando, respondeu Adriana. Às vezes eu fico com pena e pago uma conta ou outra para ela. Eles achavam que eles me ajudavam, quando na verdade eram eles que não conseguiam viver sem minha ajuda financeira. Durante todos esses anos, eu nunca contei para ninguém quanto dinheiro eu transferia para eles todo mês. Criei contas separadas, fazia tudo de forma que eles nunca soubessem que o dinheiro vinha de mim. Eles pensavam que, de alguma forma, tinham conseguido se organizar financeiramente sozinhos. E por que eu fazia isso? Por que mantinha segredo? Porque eu tinha medo. Medo de que eles só estivessem comigo por interesse. Medo de descobrir que minha própria filha só me procurava quando precisava de dinheiro. Então, eu preferi comprar a ilusão de que era amada de verdade. Mesmo sendo tratada como um fardo, pelo menos eles estavam na minha vida, até o dia do casamento. Até o momento em que Adriana olhou nos meus olhos e me disse que eu não servia nem para estar presente no momento mais importante da vida dela. Foi aí que eu entendi que nunca fui amada de verdade mesmo. E que todo aquele dinheiro que gastei, comprando o amor deles, tinha sido desperdiçado. Mas eles ainda não sabiam que a mulher, peso morto e sem condições, era quem sustentava o padrão de vida de toda a família. E quando descobrissem, seria tarde demais para qualquer pedido de perdão. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Na segunda-feira de manhã, 2 dias depois do casamento, eu estava tomando meu café quando ouvi a campainha tocar insistentemente. Eram 7 horas da manhã. Fui até a janela e vi o Ricardo parado no portão, com a cara mais desesperada que já tinha visto na minha vida.
Não abri a porta. Fiquei só observando ele apertar a campainha, bater no portão, gritar meu nome. Depois de uns 15 minutos, ele desistiu e foi embora. Termei meu café em paz. O que eu não sabia era o tamanho do caos que tinha se instalado na vida deles. Mais tarde, através da dona Marina, minha vizinha, eu soube o que tinha acontecido. A Adriana e o Ricardo tinham voltado da lua de mel na sexta-feira à noite. Tinham viajado para Porto Seguro, ficado numa pousada cara, gastado à vontade pensando que tinham a vida financeira sob controle. Quando chegaram em casa, encontraram uma pilha de cartas e notificações embaixo da porta. Contas vencidas, avisos de corte de luz, de cancelamento de internet, do plano de saúde. No primeiro momento, eles acharam que era algum engano do sistema bancário. Foi quando a Adriana resolveu conferir as contas online que o desespero real começou. A prestação da casa não tinha sido debitada. O financiamento do carro estava em atraso. O cartão de crédito havia sido bloqueado por falta de pagamento. A mensalidade da academia dela, cancelada. O plano de saúde de toda a família, suspenso. Mas como isso é possível? A Adriana deve ter se perguntado, sentada na frente do computador, conferindo extrato por extrato. Foi aí que ela começou a perceber um padrão. Todas aquelas contas que nunca se preocuparam em pagar diretamente, sempre eram quitadas por transferências que vinham de uma conta que ela não reconhecia. Uma conta em nome de Benedita Santos Gomes. Meu nome completo. Durante 3 dias, eles tentaram me ligar. Eu via as ligações chegando, uma atrás da outra, mas não atendia. Lia as mensagens, cada vez mais desesperadas, mas não respondia. Mãe, por favor, atende o telefone. Benedita, nós precisamos conversar urgente. Mãe, o que está acontecendo com as contas? Benedita, para com essa birra. Quinta-feira de manhã, a Célia apareceu na minha porta. Estava nervosa, suando, com a roupa amarrotada. Bené, que história é essa? A Adriana está desesperada. Diz que você fez alguma coisa com as contas deles. Ela falou assim que abri a porta. Bom dia para você também, Célia, respondi, cruzando os braços. Não é hora para brincadeira, Bené. O que você fez? Eu não fiz nada demais, só parei de pagar as contas dos outros. Falei com a maior naturalidade do mundo. A cara da Célia foi um espetáculo. Ela ficou alguns segundos me encarando como se estivesse tentando processar o que eu tinha falado. Como assim você pagava as contas deles? Pagava as suas também, Célia. A prestação do apartamento que vocês compraram no ano passado? Sou eu quem paga. O financiamento do carro novo do Roberto? Eu também. O tratamento dentário caro da sua filha? Adivinha quem bancou? Célia se apoiou no batente da porta. A cor sumiu do rosto dela. Isso não é possível, Bené. Você não tem dinheiro para isso tudo. Não tenho? Célia, há quantos anos você acha que eu vivo só com a minha aposentadoria de auxiliar de limpeza? Ela ficou me olhando sem saber o que responder. O José deixou um seguro de vida de R$200 mil quando morreu, mais a aposentadoria dele, que era boa porque ele trabalhou mais de 20 anos na mesma empresa, mais a minha aposentadoria, mais uns investimentos que nós fizemos juntos ao longo dos anos. Você achou que eu vivia de quê, Célia? Minha irmã sentou na mureta do meu portão. Estava claramente em choque. Mas por que você nunca falou nada? Porque vocês nunca perguntaram. Vocês sempre assumiram que eu era uma coitadinha aposentada que vivia no aperto. E era mais cômodo para todo mundo pensar assim. Foi aí que Célia começou a entender a dimensão do problema. Bené, você não pode fazer isso. Nós dependemos dessa ajuda. Depender? Célia, vocês não dependem da minha ajuda. Vocês criaram um padrão de vida baseado na minha ajuda. É diferente. Ela tentou me convencer a voltar atrás. Chorou, fez promessas de que iam me tratar melhor. Mas eu não cedi. Mandei ela ir embora e disse que não queria mais visita da família. No sábado, uma semana depois do casamento, o desespero deles tinha chegado ao limite. Eu descobri isso porque a dona Marina veio me contar que tinha visto a Adriana chorando no ponto de ônibus. Ela estava com umas sacolas de compras na mão, mas chorando muito. Perguntei se estava tudo bem, e ela disse que tinha vendido algumas coisas para pagar conta urgente, contou a dona Marina. Que tipo de coisas? Umas joias, pelo que entendi. Disse que tinha vendido numa dessas lojas que compram ouro. Imagino que foram as joias que eu dei para ela ao longo dos anos. A corrente de ouro que comprei quando ela fez 18 anos. Os brincos que dei quando ela se formou no ensino médio.
a pulseira que foi presente de aniversário de casamento, tudo vendido para pagar conta de luz. Durante essa semana, eu também fiquei sabendo de outras coisas. O Roberto teve que pedir dinheiro emprestado para o patrão dele para não perder o carro. A Adriana cancelou a matrícula da academia e estava tentando negociar com a faculdade para não perder as mensalidades em atraso. A Célia teve que vender o carro e voltar a andar de ônibus. O Roberto estava fazendo bico de motorista de aplicativo nos fins de semana para complementar a renda. Em uma semana, o padrão de vida que eles levavam há anos desmoronou completamente. E eu, pela primeira vez em 10 anos, olhei meu extrato bancário e vi dinheiro sobrando no final do mês. Dinheiro que eu podia gastar comigo mesma, nas minhas próprias vontades. Comprei roupas novas, fui ao cabeleireiro, marquei consulta no dentista para fazer aquele tratamento que vinha adiando há 2 anos, porque estava gastando tudo com os outros. Terça-feira da semana seguinte, 15 dias após o casamento, eles apareceram na minha porta. Todos juntos. Adriana, Ricardo, Célia e Roberto. Pareciam uma delegação de desesperados. A Adriana estava com os olhos inchados de tanto chorar. O Ricardo parecia ter perdido peso. A Célia estava com uma roupa que eu reconheci. Era do ano anterior, quando ela ainda se achava muito chique para usar roupa velha. Eles ficaram no portão porque eu não abri a porta de casa. "Mãe, nós precisamos conversar", disse a Adriana, com uma voz humilde que há muito tempo eu não ouvia dela. "Bené, nós erramos", admitiu a Célia. "A gente não sabia que você fazia tudo isso por nós." "Agora sabem", respondi, ainda do lado de dentro do portão. "Mãe, desculpa pelo que aconteceu no casamento. Eu estava nervosa. Falei sem pensar", tentou a Adriana. "Nervosa? Adriana, você me disse que eu era um peso na família, que todo mundo tinha concordado em me tirar das suas vidas. Isso não é coisa que se fala por nervosismo." O Ricardo, que até então estava quieto, resolveu falar. "Dona Benedita, nós erramos muito com a senhora. A gente não tinha dimensão de tudo o que a senhora fazia por nós. Se a senhora voltar a nos ajudar, prometo que vamos tratar a senhora com todo o respeito que merece." Olhei para os 4 ali, implorando minha ajuda. Os mesmos 4 que 2 semanas antes me consideravam um peso morto. "E se eu não voltar a ajudar?" perguntei. Eles se entreolharam. Foi a Adriana quem respondeu. "Mãe, sem sua ajuda, a gente vai perder tudo. A casa, o carro, eu vou ter que trancar a faculdade. E agora vocês descobriram que precisam de mim. Sempre precisamos, mãe. Só não sabíamos que era a senhora que me sustentava", completei a frase dela. "Pois é, Adriana. A mulher que não contribui com nada era quem sustentava a vida de todo mundo." Fiquei alguns segundos em silêncio, olhando para eles. Depois falei uma coisa que nem eu mesma esperava dizer. "Vocês vão ter que aprender a viver com o que ganham, porque eu não vou mais pagar a vida de ninguém." "Mãe, não fala assim. A gente pode conversar, entrar num acordo. O acordo é simples, Adriana. Vocês me ensinaram que eu sou um peso. Então, vou tirar esse peso das costas de vocês para sempre." Entrei em casa e fechei a porta. Eles ficaram mais de 1 hora gritando do portão, implorando para eu reconsiderar. Eu não abri mais a porta. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para uma imobiliária e coloquei minha casa à venda. Se eles achavam que eu era um peso, talvez fosse hora de me mudar para longe e descobrir como era viver só para mim mesma. 3 semanas se passaram desde aquela conversa no portão. Durante esse tempo, eu vendi minha casa mais rápido do que esperava. Um casal de aposentados se interessou e fechou o negócio em 15 dias. Era exatamente o que eu precisava para começar uma vida nova. Escolhi uma cidade do interior, a 200 quilômetros daqui. Um lugar menor, mais tranquilo, onde ninguém me conhecia. Onde eu podia ser apenas Benedita, não a mãe que sustentava todo mundo, não a irmã que resolvia os problemas dos outros, não a mulher que todo mundo achava ser um peso. Durante essas 3 semanas, eles tentaram de tudo. Ligações diárias que eu não atendia, cartas que eu não abria. A Célia chegou a mandar a filha dela, minha sobrinha Camila, tentar falar comigo. "Tia Bené, minha mãe está muito preocupada com a senhora", disse a Camila quando apareceu na minha porta numa quinta-feira à tarde. "Preocupada com o quê, minha filha?" "Ela disse que a senhora está fazendo besteira, que vai se arrepender de cortar a família da sua vida." Olhei para minha sobrinha, uma menina de 25 anos que sempre foi doce comigo.
Ela não tinha culpa dos problemas dos adultos da família. Camila, quantos anos você acha que eu tenho? Não sei, tia. 60 e poucos? 62 anos, minha filha. Você acha que uma mulher de 62 anos não sabe tomar suas próprias decisões? Ela ficou sem graça. Não é isso, tia. É que sua mãe e sua prima acostumaram a me tratar como se eu fosse uma velha senil que não entende de nada. Mas eu entendo sim, Camila. Entendo muito bem quem realmente se importa comigo e quem só se importa com o que eu posso dar. A menina foi embora mais confusa do que quando chegou. No sábado de manhã, dia que eu ia me mudar, a dona Marina apareceu para se despedir. Ela era uma das poucas pessoas que sabia da minha decisão. Bené, você tem certeza do que está fazendo? Família é família, né? Dona Marina, a senhora já passou por isso? De descobrir que as pessoas só ficam do seu lado por interesse? Ela pensou um pouco. Já sim, quando meu marido morreu, apareceu uma porção de parente querendo ajudar a cuidar dos negócios dele. Depois descobri que só queriam me roubar. E a senhora ficou com pena deles? Não, mandei todos para longe e vivi muito melhor sozinha. Então a senhora entende por que estou fazendo isso. A dona Marina concordou com a cabeça. Só me promete uma coisa, Bené. Se precisar de alguma coisa, me liga. Vou sentir falta de ter uma amiga de verdade aqui. Foi uma das poucas vezes em semanas que senti vontade de chorar. Mas não era de tristeza. Era de alívio por descobrir que ainda existiam pessoas que se importavam comigo de verdade. O caminhão de mudança chegou às 9 horas. Eu tinha vendido quase tudo. Levei apenas roupas, alguns objetos pessoais e as fotos do José. O resto doei para uma instituição de caridade. Às 11 horas, quando o caminhão estava terminando de carregar, eles apareceram. Adriana, Ricardo, Célia e Roberto vieram correndo pela rua quando viram a movimentação. A cara de desespero deles era indescritível. Mãe, o que é isso? Você está se mudando? Gritou a Adriana ainda de longe. Por que você não falou nada? Disse a Célia, ofegante de tanto correr. Eu estava na porta de casa, supervisionando os últimos móveis sendo colocados no caminhão. Olhei para eles com calma. Falei sim. Falei que vocês iam ter que aprender a viver sem minha ajuda. Mas mudar de cidade é exagero, mãe, disse o Ricardo. A gente pode conversar, resolver isso de outro jeito. Que jeito, Ricardo? Vocês voltarem a me tratar mal enquanto eu sustento a vida de todo mundo? A Adriana começou a chorar. Mãe, eu juro que nunca mais vou desrespeitar a senhora. Eu estava errada no casamento, falei sem pensar. Adriana, você me olhou nos olhos e disse que eu era um peso na família, que todo mundo concordou em me tirar das suas vidas. Isso não sai de alguém por acidente. Eu estava nervosa, mãe. Era meu casamento, E por estar nervosa no seu casamento, você decidiu que eu não merecia estar lá? Interrompi. Adriana, você me humilhou na frente de desconhecidos. Me tratou como se eu fosse uma intrusa na sua vida. O motorista do caminhão de mudança veio me avisar que tinha terminado. Peguei minha bolsa e me dirigi ao carro que eu tinha comprado na semana anterior. Um carro usado, mas em bom estado, perfeito para a minha nova vida. Mãe, não vai embora assim! A Adriana correu e se jogou na frente do meu carro. Eu preciso da senhora. Precisa de mim ou do meu dinheiro? Perguntei, ainda de dentro do carro. Ela parou de chorar por um segundo. A pergunta a pegou de surpresa. Preciso da senhora, mãe. Da minha mãe. Adriana, quando foi a última vez que você me procurou só para conversar? Para saber como eu estava? Para me convidar para almoçar sem ser pedindo dinheiro emprestado? Ela ficou alguns segundos tentando lembrar. E pela expressão no rosto, percebi que ela mesma estava se dando conta da resposta. Não consigo lembrar, mãe. Pois é. E eu também não consigo lembrar quando foi a última vez que me senti realmente querida por vocês, não pelo que eu podia dar. A Célia se aproximou da janela do carro. Bené, onde você vai ficar? Como vamos saber se está tudo bem com você? Vocês não vão saber, Célia, porque vocês não se importam se está tudo bem comigo. Vocês se importam se está tudo bem com as contas que eu pago. Não é verdade, protestou a Adriana. Não? Então me responde uma coisa. Em todos esses anos, vocês alguma vez perguntaram se eu estava precisando de alguma coisa? Se eu estava passando por dificuldade? Se eu estava feliz? Silêncio total. Vocês alguma vez se ofereceram para me ajudar com alguma coisa? Para pagar uma conta minha? Para me levar no médico? Para passar um final de semana comigo só porque tinham saudade?
Mais silêncio. Vocês sabem quando foi meu último aniversário? Sabem que comida eu gosto? Sabem que remédio eu tomo para a pressão? Sabem o nome do meu médico? A Adriana estava chorando de novo, mas agora parecia um choro diferente. Não era mais desespero por causa do dinheiro. Era uma dor que vinha de perceber a verdade. Mãe, eu não sabia que eu tinha sentimentos, que eu precisava de atenção e carinho também. Adriana, vocês passaram anos me tratando como uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina que falava demais e incomodava quando abria a boca. Liguei o carro. O barulho do motor cortou o silêncio da rua. Mãe, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Implorou a Adriana, com as mãos apoiadas na janela do carro. Adriana, algumas coisas quando quebram não têm conserto. Você quebrou meu coração no dia do seu casamento. Não só pelo que disse, mas por me fazer entender que eu nunca tive uma filha de verdade. Eu tive uma pessoa que morava na minha vida só por interesse. Não é verdade, mãe. Então por que você só está aqui agora? Por que só veio atrás de mim depois que as contas começaram a vencer? Ela não soube responder. Tirei o carro da garagem devagar. Eles foram andando junto, ainda tentando me convencer a ficar. Se vocês realmente se importam comigo, disse, parando o carro na rua, vão aprender a viver suas próprias vidas. E se um dia conseguirem isso, talvez vocês entendam o que é amar alguém de verdade, não por interesse. Mãe, pelo menos fala onde vai morar, gritou a Adriana enquanto eu me afastava. Pela janela, olhei para ela uma última vez. Minha menina, que um dia foi tudo para mim, estava parada no meio da rua, chorando, cercada pela família que sempre a apoiou em me maltratar. Vou morar num lugar onde as pessoas vão gostar de mim por quem eu sou, não pelo que eu posso pagar, respondi, e fui embora. No retrovisor, vi eles ficarem parados ali na rua até eu sumir de vista. A dona Marina estava na porta de casa, acenando para mim. Acenei de volta. 2 horas depois, estava chegando na minha nova cidade, um lugar onde ninguém sabia que eu era a mãe que sustenta todo mundo, ou a irmã que resolve tudo. Onde eu podia descobrir quem era Benedita quando ninguém precisava dela para nada. Pela primeira vez em muitos anos, estava ansiosa para descobrir quem eu realmente era quando não estava cuidando da vida dos outros. 3 meses se passaram desde que me mudei para Águas Claras, uma cidadezinha no interior que escolhi porque tinha uma biblioteca municipal bem movimentada. Sempre gostei de ler, mas nunca tinha tempo quando estava sustentando a vida de todo mundo. Agora, pela primeira vez em anos, podia fazer o que realmente gostava. A bibliotecária-chefe, Dona Rosa, uma senhora de 70 anos com energia de gente jovem, me convidou para ser voluntária logo na primeira semana. Benedita, a gente precisa de alguém para organizar as atividades com os idosos. Você tem jeito para isso, ela disse, depois de me ver ajudando um senhor a encontrar uns livros sobre jardinagem. Aceitei na hora. Finalmente tinha algo para fazer que me dava prazer, não obrigação. Enquanto isso, através da Dona Marina, que ligava para mim uma vez por semana, eu ficava sabendo como as coisas estavam indo para minha família. E posso dizer que não estava indo nada bem. O primeiro desastre aconteceu 6 semanas depois da minha mudança. A Adriana e o Ricardo perderam a casa. Bené, você precisa ver o estado em que eles ficaram, contou a Dona Marina numa ligação de terça-feira. A Adriana estava chorando na frente da casa, vendo os homens do banco carregarem os móveis. Senti uma pontada no coração quando ouvi isso. Por mais que eles tivessem me machucado, ver minha filha passando por isso não era fácil. Mas eu não podia esquecer que essa situação existia porque eles nunca se preocuparam em pagar as próprias contas. E onde eles foram morar? Perguntei. Foram para a casa da mãe do Ricardo, lá no Jardim América. Você conhece a Dona Ivone, né? Ela não está muito feliz com a situação. Conhecia sim. A Dona Ivone sempre deixou claro que achava a Adriana interesseira e que o filho tinha feito uma má escolha casando com ela. Imagino como deve estar sendo dividir teto com a sogra que nunca gostou dela. 1 semana depois, soube que o Ricardo tinha perdido o emprego. Parece que ele andava muito estressado no trabalho, chegando atrasado, não conseguia se concentrar. O chefe mandou ele embora, me contou a Dona Marina. Não me surpreendeu. Quando a vida financeira desmorona, o trabalho é uma das primeiras coisas que sofrem. O homem que sempre se achou muito importante, que me tratava como se eu não entendesse nada de dinheiro, agora estava desempregado aos 35 anos. A Célia também não estava em situação melhor.
O Roberto teve que vender o apartamento que compraram no ano passado e eles se mudaram para um lugar bem menor, numa parte da cidade que ela sempre disse que era muito simples para o padrão dela. A Célia está trabalhando numa loja de roupas no centro, disse a dona Marina. Primeira vez que vejo ela trabalhando em anos. Isso me deu uma satisfação estranha. Minha irmã, que passou os últimos anos se achando uma madame, agora estava atrás de um balcão vendendo roupa para outros. Não era maldade minha, era justiça. Ela finalmente estava aprendendo o valor do trabalho. E enquanto eles enfrentavam essa queda livre, eu estava descobrindo uma versão de mim mesma que não conhecia há anos. Na biblioteca, eu organizava oficinas de leitura para os idosos da cidade. 2 vezes por semana, um grupo de 15 pessoas se reunia para conversar sobre livros, tomar um café que eu preparava e dividir histórias de vida. Pela primeira vez em muito tempo, eu era valorizada pelo que tinha a oferecer, não pelo dinheiro que podia dar. Dona Benedita, a senhora é um anjo, disse o seu Antônio, um aposentado de 80 anos que vivia sozinho depois que a esposa morreu. Fazia anos que eu não tinha uma atividade para esperar na semana. Essas palavras me emocionaram de um jeito que eu tinha esquecido como era. Ser útil de verdade, não ser apenas uma fonte de dinheiro. Também comecei a cuidar melhor de mim mesma. Com o dinheiro que sobrava no fim do mês, e agora sempre sobrava, fiz aquele tratamento dentário que vinha adiando há anos. Comprei roupas novas, comecei a frequentar o salão de beleza. Nossa, dona Benedita, a senhora está outra pessoa, comentou a Fernanda, a cabeleireira. Chegou aqui há 3 meses toda apagadinha e agora olha só, está radiante. Era verdade. Quando me olhava no espelho, via uma mulher diferente. Mais leve, mais feliz. Tinha até perdido 5 quilos sem fazer dieta, só de não carregar mais o peso da preocupação com os problemas dos outros. Foi numa dessas idas à biblioteca que conheci o Sr. Miguel. Ele apareceu numa quinta-feira de tarde, procurando livros sobre marcenaria. Era um homem de 68 anos, viúvo há 3 anos, que tinha se mudado para Águas Claras para ficar perto da filha. Conversa vai, conversa vem, descobri que ele também era voluntário, ajudava numa oficina de trabalhos em madeira para jovens. A senhora tem um jeito muito especial de falar com as pessoas, ele disse depois de me ver conduzindo uma das oficinas de leitura. Dá para ver que tem experiência de vida. Começamos a conversar mais. Ele me contava sobre a esposa que perdeu, sobre como era difícil recomeçar a vida depois de tanto tempo casado. Eu falava sobre a mudança, sobre estar descobrindo quem era quando não estava cuidando de ninguém. Às vezes é preciso perder algumas pessoas para encontrar a gente mesmo, ele disse numa tarde, tomando café na padaria depois do trabalho voluntário. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Era exatamente o que estava acontecendo comigo. 5 meses depois da minha mudança, recebi uma ligação da dona Marina que mudou o rumo dos meus pensamentos. Bené, tenho uma notícia triste para te dar. A Adriana está no hospital. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ela desmaiou no trabalho. Estava trabalhando numa loja de departamentos fazendo dupla jornada para conseguir pagar as contas. O médico disse que foi de estresse e má alimentação. Fiquei alguns segundos em silêncio. Minha filha no hospital. Por mais que eu estivesse magoada, ela continuava sendo minha filha. Como ela está agora? Melhor, mas bem abatida. O Ricardo arrumou um emprego numa loja de materiais de construção, mas ganha muito pouco. Eles estão passando necessidade mesmo, Bené. E a Célia? A Célia não pode ajudar porque também está apertada. O Roberto ainda não conseguiu outro emprego fixo, só faz uns bicos. Depois que desliguei o telefone, fiquei pensando na situação. Parte de mim sentia vontade de voltar correndo para ajudar. Era minha filha no hospital. Era minha família passando dificuldade. Mas outra parte de mim, a parte que tinha aprendido a se valorizar nesses meses, lembrava de tudo que tinha passado. Lembrava da humilhação no casamento. Lembrava dos anos sendo tratada como peso morto. Lembrava de como eles só se importaram comigo quando precisaram do meu dinheiro. Conversei sobre isso com o Miguel no dia seguinte. Miguel, você acha que eu sou uma mãe ruim por não correr para ajudar minha filha? Ele pensou um tempo antes de responder. Benedita, você me contou como eles te trataram todos esses anos. Você acha que se voltasse agora, alguma coisa seria diferente? Não sei. Talvez eles tenham aprendido a lição. Ou talvez eles só estejam desesperados de novo e vão te tratar bem até conseguir estabilizar a situação.
E depois, ele tinha razão. Se eu voltasse agora para salvá-los mais uma vez, qual garantia eu tinha de que não seria humilhada de novo no futuro? Benedita, você não é obrigada a se sacrificar por pessoas que só te valorizam quando precisam de alguma coisa, nem mesmo se essas pessoas são família. Naquela noite, tomei uma decisão que sabia que mudaria tudo para sempre. Não ia voltar. Não ia salvar ninguém dessa vez. Eles precisavam aprender a se salvar sozinhos, e eu precisava continuar aprendendo a viver para mim mesma. Na sexta-feira, uma semana depois da notícia sobre a Adriana, chegou uma carta no meu endereço novo. Era dela. Não sei como conseguiu meu endereço, mas imagino que foi através de algum vizinho que ainda se correspondia com gente da minha antiga rua. A carta estava na minha mesa de cabeceira, ainda lacrada. Eu sabia que abrir aquela carta podia mudar todos os sentimentos que tinha construído nesses meses de paz. Mas também sabia que chegaria um momento em que teria que decidir de vez se o amor de mãe era mais forte que a necessidade de me proteger, ou se eu tinha finalmente aprendido que amar a mim mesma era tão importante quanto amar os outros. A carta ficou 3 dias na minha mesa de cabeceira antes que eu tivesse coragem de abrir. Toda vez que passava pelo quarto e via o envelope com a letra da Adriana, sentia um aperto no peito. Mas não era saudade, era medo. Medo de que aquelas palavras pudessem me fazer voltar para uma vida que eu já tinha superado. Foi numa manhã de domingo, depois de voltar da missa na igrejinha do centro, que finalmente me sentei na cama e abri a carta. Mãe, eu sei que não tenho o direito de escrever para a senhora depois de tudo o que aconteceu. Sei que a machuquei muito e que talvez nunca consiga me perdoar, mas preciso tentar uma última vez. Eu estive no hospital na semana passada. Desmaiei no trabalho porque não estava me alimentando direito, tentando economizar dinheiro. O médico disse que foi estresse e má nutrição. Quando acordei na cama do hospital, a primeira pessoa que pensei foi na senhora. Pensei em como a senhora sempre cuidou de mim quando eu era criança e ficava doente. Lembrei de como a senhora passava noites acordada quando eu tinha febre, fazendo compressa, medindo temperatura. Lembrei do carinho da senhora, que eu joguei fora por causa de orgulho e ingratidão. Mãe, esses meses sem a senhora foram os piores da minha vida. Não só pela situação financeira, que está terrível mesmo. Perdemos a casa, o Ricardo está desempregado, eu trabalho em 2 empregos e mal consigo pagar aluguel de um quartinho na casa da minha sogra. Mas o pior não é isso. O pior é ter percebido que perdi a única pessoa que realmente me amava de verdade. A única pessoa que sempre esteve lá quando precisei. A única pessoa que nunca me julgou, nunca me abandonou, nunca desistiu de mim, até eu desistir da senhora. Mãe, eu sei que não mereço perdão. Sei que fui uma filha terrível. Sei que a tratei como se fosse um peso, quando na verdade a senhora era meu porto seguro. Sei que a humilhei no meu casamento de um jeito que nunca deveria ter feito. Mas queria que a senhora soubesse que não passa um dia sem que eu me arrependa daquelas palavras. Não passa uma noite sem que eu chore lembrando da cara da senhora quando eu disse aquelas coisas horríveis. Eu entendo se a senhora não quiser me perdoar. Entendo se decidiu que é melhor viver longe de mim. Mas precisava dizer que sinto falta da minha mãe. Sinto falta das nossas conversas, dos seus conselhos, do seu abraço. Sinto falta de ser sua filha. Se houver uma chance, uma única chance de consertarmos nossa relação, eu prometo que vou fazer diferente. Prometo que vou valorizar a senhora, que vou cuidar da senhora como a senhora sempre cuidou de mim. Prometo que vou ser a filha que a senhora merece. Por favor, mãe, me dá mais uma chance. Com amor e arrependimento, sua filha Adriana. PS. A tia Célia também quer muito pedir desculpas. Ela chora quase todo dia falando que perdeu a irmã mais importante da vida dela. Terminei de ler a carta e fiquei alguns minutos olhando pela janela do quarto. Lá fora, a rua estava movimentada. Crianças brincavam na calçada, vizinhos conversavam nos portões. Era uma cena de paz que eu tinha aprendido a valorizar. Senti lágrimas nos olhos. Não posso negar que as palavras da Adriana me emocionaram. Era a primeira vez em anos que ela falava comigo como filha, não como alguém pedindo dinheiro emprestado. Mas também sabia que as pessoas falam muitas coisas quando estão desesperadas. E eu tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, a diferença entre palavras bonitas e mudança verdadeira. Guardei a carta na gaveta da cômoda e fui preparar meu almoço. Tinha convidado o Miguel para comer comigo.
Era algo que fazíamos aos domingos, turnando entre a minha casa e a dele. Como está se sentindo depois de ler a carta? Perguntou Miguel quando eu contei para ele sobre o que tinha recebido. Confusa, triste, mas também aliviada, respondi, servindo o ensopado que tinha preparado. Aliviada? Por perceber que não sinto mais vontade de largar tudo e correr para salvá-los. Alguns meses atrás, eu teria feito as malas na mesma hora. Miguel sorriu. Isso significa que você está realmente mudada. Acho que sim. Esses meses aqui me ensinaram que eu posso ser feliz sem carregar o mundo nas costas. Era verdade. Minha nova rotina em Águas Claras tinha me dado uma paz que eu não sentia há anos. Acordava quando queria, tomava café da manhã sem pressa, ia para a biblioteca fazer meu trabalho voluntário, almoçava com as amigas que fiz no grupo da terceira idade, à tarde lia ou assistia televisão. E tinha o Miguel. Nosso relacionamento estava crescendo devagar, com respeito e carinho. Ele me tratava como uma mulher interessante, inteligente, alguém cuja companhia ele realmente apreciava, não como alguém que existia só para resolver problemas. Benedita, posso te fazer uma pergunta? Disse Miguel, depois que terminamos de almoçar e estávamos tomando café na varanda. Claro. Se você voltasse para sua cidade agora para ajudar sua filha, você seria feliz? Pensei na pergunta. Provavelmente não. Eu voltaria a ser a Benedita que sustenta todo mundo e não tem vida própria. E você quer isso? Não. Pela primeira vez na vida, eu descobri quem sou quando não estou cuidando de ninguém. E eu gosto dessa pessoa que descobri. Miguel pegou na minha mão. Então você já sabe qual é a resposta certa. Naquela tarde, escrevi uma carta para a Adriana. Não foi fácil, mas precisava ser honesta. Filha, recebi sua carta e fiquei emocionada com suas palavras. Sei que foram escritas com sinceridade e que você realmente está arrependida. Mas também sei que arrepender-se não é o mesmo que mudar. E eu preciso proteger meu coração de mais uma decepção. Nesses meses longe de vocês, eu descobri uma coisa importante. Eu mereço ser amada pelo que sou, não pelo que posso dar. Mereço ser valorizada, respeitada, ter minha opinião ouvida. Mereço ter uma vida própria. Durante anos, eu abri mão de tudo isso para sustentar vocês. E, em troca, fui tratada como um peso morto, uma velha chata que não entendia nada da vida. Adriana, eu te amo. Sempre vou te amar. Você é minha filha e isso nunca vai mudar. Mas amar você não significa que preciso aceitar ser maltratada por você. Vocês vão ter que aprender a viver com suas próprias escolhas. Vão ter que aprender o valor do trabalho, da responsabilidade, da gratidão. Coisas que eu tentei ensinar durante anos, mas que vocês só vão aprender quando não tiverem mais ninguém para resolver seus problemas. Talvez um dia, quando vocês realmente crescerem e mudarem, possamos nos reencontrar. Mas esse dia só vai chegar quando vocês aprenderem a me amar sem me usar. Até lá, vou continuar vivendo minha nova vida. Uma vida onde sou valorizada, onde tenho amigas verdadeiras, onde acordo todo dia sem me preocupar em sustentar pessoas que não me respeitam. Uma vida onde finalmente sou feliz. Cuide-se, filha, e aprenda a cuidar da sua própria vida, com amor, mas também com limites. Sua mãe Benedita. Postei a carta na segunda-feira de manhã. Quando voltei para casa, encontrei o Miguel me esperando com um buquê de flores do jardim dele. Para comemorar sua coragem, disse ele, me dando um beijo no rosto. Coragem? De escolher sua própria felicidade. 2 meses depois, Miguel me pediu em namoro oficialmente. Benedita, você quer namorar comigo? Daquele jeito antigo, com respeito, com carinho, construindo algo bonito junto? Eu disse que sim. Pela primeira vez na vida, estava num relacionamento onde me sentia verdadeiramente querida. Hoje, 1 ano depois da minha mudança para Águas Claras, posso dizer que sou uma mulher realizada. Trabalho como coordenadora das atividades da terceira idade na biblioteca, tenho amigas que se importam comigo de verdade, namoro um homem que me trata como rainha. Perdi 15 quilos, meu cabelo está sempre arrumado, uso roupas bonitas. Quando me olho no espelho, vejo uma mulher que gosta de si mesma. Às vezes, recebo notícias da minha antiga vida através da Dona Marina. Soube que a Adriana e o Ricardo conseguiram se estabilizar financeiramente. Estão alugando um apartamento pequeno, mas já não dependem da sogra. A Célia arrumou um emprego melhor e está aprendendo a viver com menos luxo.
Fico feliz em saber que eles estão se virando sozinhos. Era isso que precisavam aprender. Nunca mais tentaram entrar em contato comigo depois da minha última carta. Talvez tenham entendido que algumas pontes, quando queimadas por crueldade, não podem ser reconstruídas apenas com arrependimento. Ou talvez tenham percebido que eu não sou mais aquela Benedita que aceitava qualquer migalha de afeto em troca de sustentá-los. Sou uma Benedita nova, uma Benedita que descobriu seu próprio valor, uma Benedita que aprendeu que amar os outros começa por amar a si mesma. E essa Benedita é feliz. Hoje de manhã, o Miguel me disse uma coisa que resumiu perfeitamente como me sinto. Benedita, você floresceu. É verdade. Aos 63 anos, finalmente floresci. E pretendo continuar florescendo, plantada no solo da minha própria felicidade, regada pelo carinho de pessoas que me amam de verdade. Algumas histórias de família não têm final feliz para todos, mas às vezes, para que uma pessoa seja feliz, é preciso ter coragem de deixar outras pessoas aprenderem a crescer sozinhas. E às vezes, descobrir isso é o maior presente que a vida pode nos dar. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.